Bom dia, aposentado e aposentada de todo o Brasil! Hoje é domingo, 3 de agosto de 2025. Eu sou Tamires e você está no canal EJS Notícias, o espaço onde os seus direitos não são esquecidos. No vídeo de hoje, temos uma notícia importante, esperada há muito tempo. Os processos da revisão da vida toda finalmente voltaram a andar na Justiça. Vamos entender o que isso significa na prática, o que muda e como isso impacta diretamente você que entrou com ação ou está acompanhando essa batalha de perto. Depois de meses de paralisação, o Supremo Tribunal Federal, STF, determinou o fim da suspensão dos processos relacionados à revisão da vida toda. Milhares de ações que estavam completamente travadas nos tribunais de todo o país agora podem prosseguir. E atenção! Isso vale para quem entrou com o processo antes do dia 5 de abril de 2024, data em que foi publicada a ata do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs 2110 e 2111. E tem mais. Você que entrou com ação até essa data está protegido. Mesmo que o processo não seja vitorioso no final, você não precisará devolver valores já recebidos, nem será obrigado a arcar com honorários advocatícios, perícias ou custas judiciais. Essa salvaguarda é essencial no momento em que muitos aposentados temem prejuízos financeiros com o desfecho dessa causa. Agora, vamos relembrar por que a revisão da vida toda é tão importante. Durante décadas, o INSS adotou uma postura profundamente injusta com milhões de trabalhadores brasileiros. Sempre que alguém se aposentava após julho de 1994, o INSS ignorava todas as contribuições feitas antes dessa data. A justificativa? Que eram valores pagos em moedas extintas, como cruzeiros e cruzados, antes da criação do real. Mas pense comigo, e o esforço, o suor e os anos de trabalho dessas pessoas, onde ficam? Essa prática injusta começou em 1994 e só foi legalizada 5 anos depois, com a Lei 9.876 de 99, que criou a famigerada regra de transição, permitindo ao INSS desprezar legalmente essas contribuições antigas. Mas existia uma outra regra, a regra definitiva, prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 91, que permitia considerar todas as contribuições feitas ao longo da vida, independentemente da moeda usada. Durante anos, a Justiça reconheceu que o trabalhador tinha o direito de escolher entre a regra de transição e a definitiva, optando sempre pela mais vantajosa. Essa tese foi consagrada no STJ no tema 999 e confirmada pelo próprio STF em 2022, no julgamento do tema 1102. Tudo parecia estar caminhando para a Justiça, até que em 2024 veio a reviravolta. No julgamento das ADIs 2110 e 2111, o STF mudou completamente o entendimento e declarou constitucional a regra de transição da Lei 9.876 de 99, tornando sua aplicação obrigatória. Resultado? Ninguém mais pode escolher a regra mais vantajosa. Todos os trabalhadores ficarão obrigados a aceitar que suas contribuições feitas antes de julho de 1994 sejam desconsideradas. Isso representa um verdadeiro apagamento da história contributiva de milhões de brasileiros. O impacto é brutal. Trabalhadores que contribuíram por décadas, muitos desde os anos 60 e 70, simplesmente terão parte de sua vida profissional apagada. Isso é mais do que uma injustiça, é uma quebra de confiança no pacto entre cidadão e Estado. Mesmo assim, há algumas garantias estabelecidas. A modulação dos efeitos da decisão protege quem já havia recebido valores da revisão ou estava com o processo em andamento até 5 de abril de 2024. Esses segurados não terão que devolver valores e nem pagar despesas judiciais se perderem a causa. Mas quem entrou com a ação depois dessa data ou ainda vai pedir aposentadoria não terá essa proteção. E os impactos não param por aí. A decisão do STF não prejudica só os aposentados atuais. Ela afeta também os futuros beneficiários, especialmente aqueles que ainda não se aposentaram, mas têm longas contribuições anteriores a 1994. Esses brasileiros, ao chegar ao momento de se aposentar, descobrirão que boa parte de suas contribuições não servirá para nada no cálculo do benefício. Diversos grupos foram profundamente afetados.
trabalhadores rurais que começaram muito jovens, servidores públicos que contribuíram anos para o INSS antes de ingressarem em seus regimes próprios, e até os que fizeram contribuições facultativas nos anos 80 e 90. Todos eles viram seu passado previdenciário ser desconsiderado por uma decisão que visa o equilíbrio das contas públicas, mas ignora a justiça individual. O ministro André Mendonça ainda chegou a sugerir que a nova tese se aplicasse a benefícios já extintos e ações rescisórias antigas, o que tornaria a situação ainda pior. Felizmente, essa proposta não foi aceita, mas nos mostra o grau de risco ao qual os direitos dos aposentados estão expostos. E por falar em ações rescisórias, é importante entender: esse tipo de ação serve para anular decisões judiciais já transitadas em julgado. A decisão do STF dificulta ainda mais esse caminho. Mas atenção, a luta não acabou. Existem outras formas de revisão de aposentadorias ainda possíveis: revisões por erro material, correção de períodos de contribuição, reconhecimento de tempo especial, desaposentação e revisões por contribuições ignoradas por erro administrativo continuam válidas. Cada caso deve ser analisado por especialistas com atenção e estratégia. Para os segurados que ainda não se aposentaram, o recado é claro: planejamento é essencial. É preciso acompanhar se as contribuições estão sendo computadas corretamente, avaliar o melhor momento de pedir o benefício e entender as regras de transição que ainda estão em vigor. A data de 5 de abril de 2024 agora é um marco histórico no direito previdenciário brasileiro. Para quem teve ação ajuizada até essa data, ainda há esperança. Mas para quem veio depois, a realidade é amarga. A revisão da vida toda foi barrada, e com isso, bilhões de reais, que seriam justamente de aposentados e pensionistas, permanecerão nos cofres do INSS. Essa é mais uma página da história previdenciária escrita sem ouvir a voz dos aposentados. Mas aqui, no canal, a sua voz não será silenciada. Comente agora: revisão da vida toda já! Compartilhe este vídeo com seus amigos, vizinhos, parentes e colegas de trabalho. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e fique sempre por dentro das atualizações que podem mudar a sua vida. Porque direito não se negocia, direito se cumpre, direito se defende. Juntos, com informação, mobilização e coragem, vamos continuar pressionando o Congresso Nacional e o Judiciário até que a justiça previdenciária volte a ser uma realidade no Brasil. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a sua voz é a arma mais poderosa que você tem. Use-a!